Olá, estamos começando mais um Falando ao Coração. Muito obrigado por você estar conosco, dando-nos o privilégio de, através da internet, poder chegar até você. Nós esperamos que a mensagem da Palavra de Deus possa alcançar o seu coração no dia de hoje. Temos também uma canção e queremos orar com você e por você. Então não saia daí, rapidinho, nós já voltamos. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Ah, Deus.
Deus, usa as nossas vidas, Pai. Por favor, Pai, como ponte, usa as nossas vidas como farol, use as nossas vidas como pessoas para levar a Tua paz. Ah, Senhor, use as nossas vidas como instrumentos afinados em Tuas mãos. Pai, use as nossas vidas para que o Teu reino possa crescer. Use as nossas vidas para que a paz possa invadir o mundo, ó Pai, e tomar conta do mundo. Pai, use as nossas vidas para que a Sua vontade seja feita. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, porque muitas vezes o que nós queremos é fazer a nossa própria vontade. Não permita que isso aconteça, Pai. Por favor, Deus, tenha misericórdia de nós e usa-nos como agentes de amor, agentes de paz, agentes de alegria, agentes, ó Pai, de salvação neste lugar onde o Senhor nos colocou. Pai, nós cremos no Teu amor e sabemos que o Senhor tem grandes coisas a fazer em nós e através de nós. Pai, que neste momento o Senhor possa derramar sobre nós alegria, o Senhor possa derramar sobre nós satisfação, o Senhor possa derramar sobre nós contentamento, o Senhor possa derramar sobre nós gratidão, a paz, ó Pai, que excede todo entendimento, o amor que vem do Teu trono de graça. Tenha misericórdia de nós, Pai. Haja com graça para com cada um de nós. Essa é a nossa oração, ó Pai, no dia de hoje, sabendo que o Senhor é maravilhoso e nos dá além do que nós merecemos e pedimos. Louvado seja o Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Muito bem. Eu quero hoje, então, compartilhar a palavra de Deus com você. E a minha oração é que Deus ele possa falar ao seu coração no dia de hoje. Que a palavra dele possa encontrar abrigo no seu coração. Que os teus ouvidos estejam atentos à meditação que eu quero levar até você hoje. E para meditar com você, eu quero ler Romanos, carta aos Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 9, que diz o seguinte: o amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de você, viva em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Muito bem, essa carta aos Romanos foi escrita pelo apóstolo Paulo. Alguns conhecem como São Paulo. E Paulo, ele escreve esta carta tentando resolver alguns problemas. Mas, quando nós lemos essa carta, no caso, como nós temos dividido aqui, do capítulo 1 até o capítulo 11, nós vamos ver Paulo falando sobre teoria, falando sobre a ortodoxia, ou seja, falando a parte teórica da coisa. Mas a partir do capítulo 12, Paulo começa a escrever a prática daquilo que ele ensinou anteriormente.
E aqui no capítulo 12, versículo 9, Paulo ele começa dizendo: o amor seja sem hipocrisia. Hoje é tão fácil, né, nós sermos hipócritas, não que antigamente não fosse, em todo tempo a hipocrisia ela toma conta da sociedade, mas o que o apóstolo passa para nós aqui, ele é inspirado por Deus, ele diz: olha, o amor seja sem hipocrisia. Ou seja, nós precisamos amar de fato e de verdade, não só da boca para fora. Nós precisamos demonstrar o amor pelas pessoas. E muitas vezes esse amor ele não será apenas de boca, né? Na verdade, é preferencialmente que esse amor seja demonstrado através de ações, porque o amor, ele na verdade é a minha atitude para com o meu próximo. E ele Paulo continua: odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Quantas vezes você já desejou mal? Quantas vezes eu já desejei mal de alguém? E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos a necessidade de nós desejarmos o bem para todas as pessoas. Inclusive aqui, nesse pequeno trecho que nós lemos, nós vamos ver Paulo falando: olha, se alguém fizer mal para você, não pague o mal com o mal. Pague o mal com o bem. É muito interessante isso quando Paulo fala, né? Porque ele diz que quando você paga o mal com o bem, você vai estar amontoando brasas vivas sobre a pessoa que te fez mal. O que significa isso? Significa que você vai estar desejando àquela pessoa o melhor de Deus para ela. Né? Porque existem pessoas que dizem: olha, então já que é assim, a ira pertence a Deus, eu desejo que Deus então trate com essa pessoa. Deus vai tratar do modo dele, porque a vingança pertence a ele. E nós sabemos que Deus ele é justo, Deus ele é amoroso, Deus é justo, e Deus faz a coisa para que eu e você possamos aprender a como nos portar, aprender a como tratar as pessoas. Por isso nós precisamos o tempo todo fazer o bem, certo? E pagar o mal com o bem, se necessário for. Inclusive, Paulo fala aqui: olha, no que depender de você, tende paz com todas as pessoas. Mas Paulo continua dizendo, no versículo 10, amem uns aos outros com amor fraternal. Esse amor fraternal é o amor de irmão, é o amor de família, é aquele amor que eu tenho pelos meus irmãos, pelos meus pais, é aquele amor que está dentro da família. A gente pode muitas vezes discordar uns dos outros, né? Mas nós os amamos, nós os respeitamos, nós somos tolerantes para com eles, nós agimos com amor. E vai alguém falar mal do meu irmão, da minha irmã, para você ver como que acontece. E isso acontece por causa do amor que eu tenho para com cada um deles e eles para comigo. Vai alguém falar mal da minha mãe e do meu pai, a gente vira fera, não é? Você deve virar de repente mais fera do que eu. Eu, com esse meu jeito manso, calmo, tranquilo, né? Tenho a minha forma de ficar fera, mas existem pessoas que extrapolam esse limite aí e ele não deixa as coisas, não coloca as coisas diante de Deus para que Deus possa cuidar. Ele vai, ao contrário, pagar o mal com o mal. Paulo continua dizendo: quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Fala a verdade, o ser humano gosta de ter para si a honra, ele gosta de ser elogiado, ele gosta de estar no centro das coisas, não é? Mas o que Paulo está dizendo aqui: olha, se você quer a honra, dê preferência para que o seu irmão ou o seu próximo seja honrado. É muito difícil o ser humano fazer isso, né? Mas é algo que nós precisamos fazer. Aqui Paulo está falando da prática de colocar o outro acima de si. Eu preciso olhar para o meu irmão e dizer ou agir, né, como se ele fosse maior que eu, como se ele estivesse acima de mim.
eu tenho que olhar e me colocar como servo do meu irmão. Mas é muito difícil que isso aconteça. Não é difícil de se fazer, mas quando nós estamos sendo direcionados por Deus, quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, isso se torna um prazer. Nós temos o prazer de ajudar ou de colocar ou de servir as pessoas que estão ao nosso redor. Paulo continua aqui, olha, quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Nós precisamos fazer com excelência. Precisamos ter zelo em tudo que nós fazemos. Nós precisamos colocar qualidade no nosso trabalho. Por isso que Paulo fala, não sejam preguiçosos. Faça com excelência, faça com zelo, faça com qualidade. Dê o seu melhor, apresente aquilo que você tem de melhor. E Deus, dessa forma, ele será exaltado, ele será adorado, ele será servido quando eu sirvo ao meu próximo, quando eu sirvo ao meu irmão, quando eu sirvo às pessoas que estão ao meu redor, mesmo que eu nunca tenha visto essa pessoa, Deus, ele é servido. No versículo 11 ainda, Paulo diz, sejam fervorosos em espírito, servindo ao Senhor. Paulo fala assim, olha, é muito bom que você sirva ao Senhor com fervor, com dedicação, fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Servir ao Senhor é bom demais. Servir ao Senhor é fazer a vontade dele. Servir ao Senhor é agradá-lo. Servir ao Senhor é estar debaixo da vontade dele, que o mesmo Paulo fala aqui nesse capítulo 12, lá no segundo versículo. Vamos olhar aqui no primeiro versículo, Paulo fala, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, e não vivam conforme a vontade de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus ela é sempre boa, ela é perfeita, ela é agradável. Por isso que quando nós fazemos a vontade de Deus, nos colocamos diante dele e nós estamos assim servindo com fervor, com vontade, com zelo. O versículo 12 é um versículo muito interessante, muito bom de se ouvir. Ele disse, olha, alegre-se na esperança. Você tem esperança? Eu tenho esperança. O nome da minha esperança é Jesus Cristo. Por isso que Paulo disse, olha, alegre-se na esperança. A minha esperança é de que Jesus Cristo irá voltar. Ele voltará e ele me levará para morar com ele na cidade celestial. É a minha esperança. Ele vai me levar para um lugar onde não terá choro, um lugar onde não terá dor, nem ranger de dentes, um lugar onde a saudade não mais tomará conta do meu coração, um lugar onde nós iremos viver eternamente com o nosso Deus. E isso é bom demais. Por isso nós precisamos estar alegres na nossa esperança. A esperança de que Jesus Cristo virá nos buscar. E ele continua, sejam pacientes na tribulação, ou seja, enquanto você estiver passando por problemas, por tribulações, tenha paciência porque a tribulação, ela irá passar, por causa da esperança, na qual eu me alegro. A tribulação irá passar. E Paulo diz mais algo para mim aqui, para você. Perseverem na oração. Orar é uma arma que eu e você temos. E a oração, ela não muda a vontade de Deus, mas ela faz com que eu e você nos acheguemos mais a Deus. Ela faz com que eu e você possamos buscar no nosso Pai aquilo que nós precisamos. Ele sabe o que eu e você precisamos, mas Ele quer ter esse relacionamento de pai e filho conosco.
Ele quer intimidade comigo e com você. Por isso nós precisamos orar. E a oração é essa ferramenta que Deus nos deixou para que nós possamos, através de Jesus Cristo, nos achegarmos ao nosso Pai. Estou aqui lendo, estudando com você, versículo a versículo, de uma forma bem resumida, né? Da carta aos Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 9. E nós vimos aqui dos versículos 9, 10, 11, 12. E o 13 ele disse: ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. Eu e você fomos feitos por Deus, chamados por Deus, para suprirmos a necessidade uns dos outros. Você já parou para pensar isso? Tudo aquilo que Deus coloca na sua mão é para que você possa utilizar, para que o outro tenha a necessidade suprida. Da mesma forma, esse outro pode ser, eu posso ser o seu outro, né, o seu próximo, você pode ser o meu próximo, mesmo que você esteja longe de mim, mesmo que eu nunca tenha te visto, mesmo que eu não te conheça. Mas Deus, Ele nos dá ferramentas para isso. Ele supre a nossa necessidade para que a necessidade do outro possa ser suprida através de nós. E nós precisamos, assim, ajudar a suprir a necessidade do próximo. Paulo diz: abençoem aqueles que vos perseguem. Ou coisa difícil de se fazer. Você vê alguém maldizendo você, amaldiçoando você, e a sua vontade é você amaldiçoar de volta, né? É você reagir. Mas eu quero levar você a não reagir, mas agir. Quando você reage, você troca com a mesma moeda. Quando você age, você para, você pensa, e aí você vai tomar a melhor decisão. A lei da física diz que toda ação tem uma reação, não é? Mas quando Deus ele está no controle, toda ação tem uma outra ação, ou gera uma outra ação. Eu não posso reagir. Se eu reagir, eu muitas vezes vou fazer isso sem pensar, mas eu tenho que agir, fazendo assim a vontade de Deus. No versículo 16, ou no 15, vamos aqui no 15, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Muitas vezes chorar com quem chora é fácil, mas se alegrar com quem está alegre é também algo difícil de se fazer, porque às vezes esse alguém que você foi chamado para sorrir com ele, se alegrar com ele, ele vai estar recebendo algo que você gostaria de receber. Aí gera a inveja, gera aquela vontade de cobiçar o que não é seu. Mas nós fomos chamados para nos alegrar com os que estão alegres e chorar com os que choram. Bom, eu quero deixar com você aqui hoje essa reflexão. E eu quero chamar você a pensar nisso que nós falamos hoje e meditamos. E por último, eu quero deixar com você o versículo 18. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Temos vivido dias difíceis, não é? Nosso país aí depois das eleições tem vivido dias complicados. Esse falando mal do outro, o outro falando mal desse. E nós embarcamos nessa. Nós precisamos lembrar que Paulo, no capítulo 12, versículo 12 aos Romanos, ele disse: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Essa última dica aqui de Paulo, perseverem na oração, é algo que muitas vezes está faltando às pessoas que estão por aí, né, no Brasil, no nosso país. Nós precisamos orar mais, nós precisamos falar mais da vontade de Deus, principalmente precisamos viver mais a vontade de Deus. No dia de hoje eu quero desejar a você que você possa ser abençoado por Deus, que essa palavra simples, esse meditar simples, possa ter alcançado o seu coração e que você possa se entregar por inteiro ao Deus da tua salvação, aquele que é a tua rocha, o teu refúgio, a tua fortaleza. Creia nisso
e Deus, com certeza, é com você. Quero mais uma vez orar contigo e por você. Você pode orar comigo? Pai, nós somos gratos ao Senhor por esse dia e quão preciosos são essas palavras que nós acabamos de ler, estes conselhos vindo do apóstolo Paulo tanto tempo atrás e que hoje são tão necessários para as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Pai, encoraja-nos, Senhor, para que nós possamos viver dessa forma, praticando a Tua vontade para as nossas vidas, a Tua vontade que é boa, é agradável, é perfeita. Eu oro por mim, Pai, mas também oro pela pessoa que está comigo aí do outro lado, aí na telinha do celular, ou seja, na televisão que ele está utilizando para nos acompanhar nesse momento de meditação e oração. Pai, toque em nossos corações e leva-nos a fazer a sua vontade. Nós nos colocamos à tua disposição e pedimos que o Senhor possa nos levar à santidade, que o Senhor possa nos levar a fazer a tua vontade acima de qualquer coisa. Encoraja-nos, Pai, anima-nos e que nós possamos fazer isto com excelência. Que o fazer a tua vontade seja muito mais do que somente falar, mas que o fazer a tua vontade seja uma prática contínua em nossas vidas. Essa é o nosso pedido para o Senhor no dia de hoje. Nós oramos assim, Pai, intercedendo ao Senhor, através do nome santo de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, mais uma vez, muito obrigado por você estar nos permitindo levar até você a palavra de Deus. Que o Deus Todo-Poderoso continue falando ao seu coração e nós queremos mais uma vez convidar você a procurar uma igreja evangélica aí perto da sua casa, até mesmo a igreja onde você já é membro, né? Ou se você ainda não é membro de qualquer outra igreja evangélica, procure uma igreja verdadeiramente evangélica, aquela que fala da justiça de Deus, do amor de Deus e da salvação que só Ele pode nos dar, tá bom? Quero também pedir você que possa nos ajudar compartilhando, curtindo, se inscrevendo em nosso canal, tá bom? E que Deus continue abençoando a sua vida, um excelente restante aí de final de semana, né? E que Deus possa te abençoar e, se Ele permitir, até a semana que vem. Treinar com estilo é outra coisa. Com a Eliette Moda Fitness, você escolhe seu look e entra em forma. Há 20 anos atendendo Chapada dos Guimarães e região, somos representante das marcas Loira e Morena, Oxfit, Caju Brasil, Movimento e Companhia. Atendimento exclusivo pelo WhatsApp nos números 65 99249 8480 e 99908 0683. Confira os looks em nosso Instagram, Eliette Moda Fitness, o seu treino com estilo. Centro Educacional El Shaddai, educação cristã que faz a diferença. Da educação infantil à faculdade, são 24 anos construindo conhecimentos. Polo em Cuiabá da UniUB, com cursos de graduação e pós-graduação. Agora somos bilíngue, tendo em nosso currículo a parceria com a ABK, a primeira editora cristã de língua inglesa do Brasil. Matricule seu filho ou venha realizar o sonho de cursar uma faculdade. Avenida Dante Martins de Oliveira, 352, Cuiabá. Fones 3653-2838 ou 99290-8222. Centro Educacional El Shaddai, educação cristã que faz a diferença. Mercado Novato, um novo jeito de economizar. Rua 21, esquina com Rua 8, bairro Bom Clima, Chapada dos Guimarães, onde você encontra padaria, frutas, verduraria, mercearia, perfumaria, utensílios domésticos, bebidas, frios, açougue de autoatendimento. Se você procura bom atendimento, produtos de qualidade e o menor preço da cidade, pare de procurar e venha para o Mercado Novato, um novo jeito de economizar. Criar momentos inesquecíveis sempre foi a nossa especialidade. Na pousada Rancho Água Doce, você vai encontrar ótimas instalações,
Localizada no Lago do Manso, fazer parte dos seus momentos de felicidade é o que nos move. Rancho Água Doce, a praia de Mato Grosso ao seu alcance. Faça já a sua reserva pelo fone 65 99 310 7710.